Olá, eu sou Ana Beatriz Mari Rose, estou no segundo ano do curso de Odontologia na Universidade Estadual de Maringá e vim aqui hoje apresentar para vocês um pouquinho mais do meu trabalho intitulado Capacidade de Liberação de Fluidos de Ômeros, Revisão de Literatura. Bom, vou apresentar um pouquinho mais sobre o que são esses materiais. Eles são relativamente novos no mercado, foram inseridos pela empresa japonesa Shofu nos anos 2000 e prometem unir as melhores características do cimento de ionômero de vidro, como a liberação de flúor, e da resina composta, como seu fácil manuseio e sua estabilidade estética. Ele apresenta uma tecnologia de enchimento de cimento de ionômero de vidro pré-reativado de superfície, que é chamada SPRG, e promete liberar e recarregar 6 íons diferentes, dentre eles o fluoreto, que é o nosso objeto de estudo. Mas o que é, esse sistema SPRG? Aqui nós temos a imagem do nosso material antes de ser polimerizado. Nele a gente observa que possui alguns enchimentos não reativos, uma mistura de monômeros, como o bis de MA, fotoiniciadores, como a camforoquinona, e um enchimento de fluoraminosilicato, que é pré-ativado pelo ácido poliacrílico e recoberto com um gel de silício. Esse gel ele é desidratado por liofilização e funcionalizado por silanização. Esse processo é muito importante de ocorrer para que esse material ele possa se copolimerizar com os monômeros da resina e, quando em contato com o ambiente úmido, ele libere os íons flúor. Já aqui a gente tem uma imagem dele após a polimerização. E quando ocorre a absorção de água no ambiente úmido, na superfície do material, começa a ocorrer trocas iônicas dentre os íons fluoreto com os íons hidroxila. E essa troca iônica que possibilita a liberação de flúor no ambiente. O objetivo do nosso trabalho foi rever a literatura acerca da capacidade de liberação de flúor dos dióxidos. Nós utilizamos os descriptores GeoMers e SPRG para fazer nossa pesquisa nas bases de dados PubMed e Cielo dentre os anos de 2015 e 2021. Foram encontrados 134 artigos, e desses 134 artigos, a gente leu título por título, escolhendo aqueles que apresentavam alguma relação do material GeoMer com a liberação de flúor. Aqueles que não apresentavam e aqueles que não estavam disponíveis gratuitamente nas bases de dados foram eliminados. Ao final, então, foram escolhidos 12 artigos para a realização da nossa revisão de literatura, e esses foram os artigos utilizados. Nos nossos resultados, encontramos algumas discrepâncias, por exemplo, em relação à liberação de flúor e do efeito burst. O efeito burst é o efeito de explosão inicial. Quando esses materiais entram em contato com a água, eles liberam uma grande quantidade de flúor que decai bruscamente com o passar dos dias. Alguns autores encontraram em seus estudos, lembrando que todos eles foram realizados in vitro, que comparando o material GeoMer com resina composta e selantes, neste caso, foi encontrada uma maior liberação de flúor e a presença do efeito de explosão inicial para o GeoMer, sendo ele o que mais liberou a quantidade de íon no ambiente. Porém, outros estudos, aqui nesse caso, fazendo comparação principalmente com o cimento de ionômero de vidro e com a resina composta, que o GeoMer ele apresentou uma menor liberação e não apresentou o efeito burst, comparando estes materiais. Porém, apesar dessas discrepâncias, alguns consensos também foram encontrados. Por exemplo, a liberação de flúor com os dias atinge um platô, e todos os estudos trouxeram isso comprovado. E também que mesmo quando em menor quantidade, a liberação de flúor é suficiente para prevenir a doença cárie e que esse material é passível de ser recarregado pelo íon fluoreto quando ele está disponível no ambiente bucal. Por exemplo, quando a gente vai escovar os dentes com um creme dental fluoretado.
A conclusão que chegamos é que a divergência desses resultados pode ser atribuída ao complexo mecanismo de liberação de flúor e, além de complexo, esse mecanismo ele pode ser afetado extrinsecamente, levando em consideração a metodologia utilizada, que todas elas foram diferentes. A composição química de cada material também pode influenciar. A gente percebe que em todos os estudos, mesmo aqueles que foram realizados somente com sílice, somente com resina, todos eles eram de marcas diferentes. Então, isso pode influenciar na liberação do íon pelo nosso material. Também concluímos que os diômeros liberam flúor e podem ser recarregados, sendo materiais interessantes para a regulação do pH bucal, que a quantidade liberada apresentou-se suficiente para prevenir a cárie, porém, maiores estudos são necessários, especialmente in vivo, porque a gente sabe que o mecanismo in vitro e in vivo tem diferenças grandes, por mais correto que tenha sido o trabalho realizado. Essas foram as minhas referências utilizadas. E eu termino agradecendo por todos pela atenção e estou aberta a críticas, a dúvidas, estou à disposição. Muito obrigada.